Agora vamos falar sobre um tema operacional aqui. Bem, como evitar fazer scalping em pontos onde a probabilidade de dar errado é muito maior do que de dar certo. Uma das coisas que as pessoas não percebem é que o mercado ele tem um contexto, tá certo? Então, hoje, a gente está aqui no dia, acho que se eu não me engano é dia 9 de agosto. Então, pensem da seguinte maneira. A gente vivencia hoje um movimento altista para o índice, a gente consegue ver que várias ações acabaram rompendo seus topos, estão estourando máximas. Então, o contexto que o mercado nos conta os últimos 2, 3 dias é estou subindo, estou forte, etc, etc, etc. Então, basicamente, é muito mais fácil o scalper de compra dar certo do que o de venda, tá certo? O movimento de scalper a favor do movimento primário, ele tem maior probabilidade de dar certo. Por quê? Porque ele tende a ser mais limpo, o movimento, ele tende a ser mais rápido. Já o movimento de queda, numa perna de contratendência, sendo eu vou vender, mas ele é uma perna de contratendência, ele tende a ser o movimento mais tumultuado, gerando uma quantidade de sinais falsos maiores, e as probabilidades de falhar, elas são ainda maiores, tá certo? Bem, Igor, beleza, eu entendi essa parte. Então, se eu compro uma tendência de alta, eu tenho maior probabilidade do que vender a perna de correção da tendência de alta. Perfeito. Se eu estiver vendendo uma tendência de baixa, a probabilidade de eu ganhar é alta. Se eu estiver comprando a perna de correção da tendência de baixa, a probabilidade é menor. Outros dois conceitos que é muito fácil da gente decorar é o seguinte. A gente estudou por aí, teoria de Dow, a gente sabe que a perna da tendência ela tem 100% de tamanho. E a perna de correção ela tem entre 38%, 50%, 61,8% em média do movimento anterior como alvo. Ou seja, o alvo da perna de tendência ele é maior. Dá para a gente tentar ganhar mais dinheiro, acreditar mais no movimento. Tá certo? Então, eu preciso ter esses conceitos, essa abordagem, e aí lembrar, o contexto do mercado ele é muito válido. Então, pegando o exemplo do índice, a gente tem um exemplo hoje aqui, qual é o contexto primário, né? Eu não estou falando de ganhar ou perder, mas evitar se colocar em situações esdrúxulas, né? Então, vamos dar uma olhadinha na tela aqui, vamos ver se eu consigo mostrar a tela. Bem, estou com o gráfico aberto aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma condição de movimento. Ó. Vamos pegar aqui, aplicar um zoom no movimento. O que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver que o último movimento do índice ele sai daqui para cá. Olha só. Então a gente pode dizer que esta é a perna de tendência do movimento atual. E aí quais são as regras? A gente tem a regra que se eu tenho uma perna de tendência, o mercado tende a retornar entre 50% a 61,8%. E aí, o que a gente vê? A gente vê um dia muito ruim, porque ele não está dando compra nem vendas muito limpas, e aí a gente vai ter que entender o seguinte. Qual foi o conceito que a gente falou em aulas passadas aí? Aonde que ocorrem as consolidações? As consolidações, gente, volta aqui para mim. As consolidações, elas ocorrem em pontos, né? Volta a tela aqui para mim, ó. As consolidações, elas ocorrem em pontos onde o preço vai mudar de direção. Ou seja, numa perna de tendência, as consolidações ou ocorrem na parte inferior ou no topo da perna de tendência. Na perna de correção, no topo ou na correção, no suporte, ou na resistência, se for uma tendência de baixa. Além disso, a gente consegue ver hoje o seguinte, o índice ele está numa zona de suporte de 60 minutos. Então, eu até vou ter o gráfico sugerindo vendas, mas é um local que eu devo reprimir qualquer possibilidade, assim, vender sem ter um alvo muito claro. Vender seco o fundo, pedir para
o preço voltar na nossa cara? Hoje, a gente teve um exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar aqui antes de pôr a tela. Olha só. Vamos lá. Conseguem olhar aqui a tela? Olha só. Eu vou tirar aqui um pouquinho, vou dar uma explanada aqui do que eu estava comentando com vocês. Ó, reparem. Então, a gente tem o mercado fazendo a perna de tendência e o mercado fez a perna de correção. Só que quando o mercado encontra-se na zona de suporte, aqui a gente não deve pensar em vender. Por quê? Dá para ver nitidamente aqui, ó, nesses dois últimos movimentos, que esta região onde ele vai mudar o comportamento, ela é tumultuada. Vai para cima, vai para baixo, mas acaba estourando para cima. Aonde é que nós temos um movimento limpo, maior, mais direcional, entendeu? A perna da tendência. Dá para vender? Sim. Agora, não dá para tentar pegar o suporte e vender. Tá certo? Esse é um conceito muito básico. Naquele padrão que eu falei para vocês aí, vamos ver se vocês entenderam. A gente está falando, então, de que dentro de um movimento altista, você tem uma perna de tendência e uma perna de correção. A mudança de comportamento ocorre nas extremidades. Então, a gente vai ter movimentos limpos a favor da tendência, longos, duradouros. Quando ele chega nas extremidades, ele vai gerar uma briga. Porque ele vai mudar de comportamento. E aí ele vai voltar a cair. Quando chega nas extremidades de novo, vou cair, vou subir, vou cair, vou subir, até o momento que ele retoma a tendência. Então, a gente precisa entender e precisa observar os tempos gráficos para entender se o ponto que o índice encontra, a ação que eu quero operar, a opção, é um desses três pontos aqui, que são extremamente difíceis de se operar. Tá certo? E aí, como exemplo, gostaria de mostrar o movimento de hoje. Vamos lá. A gente tem aqui um gráfico de 60 minutos, onde dá para ver nitidamente aqui o quê? Que ele veio, ó, ele só deu uma rabiscada no fundo, né? E aí, se a gente descer isso lá para o gráfico de 1 minuto, a gente vai conseguir ver isso aqui, ó. Que naquele momento, vou até pegar o gráfico de 5 aqui, que fica mais evidente, ó. Nós temos a sugestão do rompimento do fundo. O mercado vai lá e aciona, bota você no jogo, rompendo. Agora, se você observasse um tempo gráfico maior, se você observasse a posição do preço em relação ao contexto que ele vem te contando, você ia descobrir que aqui não pode se vender. E aqui é o ponto onde você vai evitar fazer scalpers. Essa região, sendo tumultuada, você descarta. Aqui eu não vendo. Tá certo? Se a gente pensar dessa maneira, eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte. Eu tinha algumas características presentes que sugerem que ali não era um ponto de venda, e sim era mais fácil comprar. Se nós observarmos o que o índice vem fazendo, você conseguiria colocar uma linha de tendência aqui e entender, por exemplo, que ele está em cima de um ponto de suporte, média móvel. Média móvel. A linha de tendência está passando aqui, ponto de compra, ponto de compra. E a característica que o mercado lhe conta é: eu fiz uma perna de tendência, estou na perna de correção. Não é uma tendência primária de baixa. Qual o contexto que o mercado está te contando? Isso tudo você tem que analisar. Então, se você conseguir entender isso, voltando aqui para mim, e fazendo dessa maneira a escolha de conseguir medir que tipo de mão vai, aqui eu não opero, aqui se eu vender ou se eu comprar, por não ter muito alvo, por ser uma zona conturbada, eu vou menor, e conseguir quantificar na hora que ele define para o lado que você estava olhando, a favor da tendência primária,
inicia-se o movimento de tendência primário, você vai conseguir, além de evitar o transtorno emocional, conseguir quantificar qual trade ele vale mais a pena se expor mais e qual trade você deveria se expor menos, tá certo? Então, esse era o tema desse bloco aqui, gente. Acho que ficou claro. Queria comentar agora no finalzinho, olhando aqui a minha tela, eu estou rodando as cidades aí para um curso, o curso da minha metodologia, curso da minha estratégia. Basta vocês entrarem aqui para maiores informações no site magotrader.com.com. Clica aqui no novo curso de Day Trade, vai abrir essa página aqui, que é o explicativo do curso. Eu estou agora em setembro em Goiânia, em outubro a gente vai estar em Blumenau, no Oktoberfest, novembro nós vamos para Recife, deve ter São Paulo em outubro, deve ter também Rio Grande do Sul em novembro. Então, a agenda está aí. Se vocês tiverem interesse, leiam aqui a ementa do curso. Se tiver interesse, tem que colocar o seu nome aqui, seu e-mail. Sim, gostaria de receber mais detalhes. Vocês fazendo isso, vocês recebem o contato via e-mail com a programação do curso, as datas dos presenciais, valores, quais formas de pagamento, tá certo? Bem, gente, eu vou indo nessa. Eu agradeço a presença de vocês. Até quarta-feira que vem. Fiquem com Deus e até lá. Valeu!